baseado no decreto 11.171, que trata do Código de Ética do Servidor Público, decreto esse, aliás, debate esse, baseado na própria Lei 8.112, que trata do Estatuto das Regras dos Servidores Federais. Então, é um debate que não está só no nosso plano de ação, mas está na nossa gestão como um todo. Porque no plano de ação, como o professor Márcio bem trouxe aqui, é apenas um resumo daquilo que nós vamos executar. Ali tem um micro, mas no macro ele está assim inserido, ele está ali para acontecer, porque esse combate tem que acontecer e acontecer de forma ativa, proativa, para que cada aluno, cada professor, cada DAI tenha a possibilidade de entender como isso funciona e combatendo a sério, teremos uma instituição mais justa e igualitária. Obrigado, professor Elson. Professor Márcio, 1 minuto para a réplica. Enfim, eu fico satisfeito com a resposta do professor Elson. Eu acho que o assédio tem que ser tratado dessa forma mesmo, de forte, porque eu conheço assédio não só de ouvir falar, eu conheço assédio do que realmente aconteceu. Nós tivemos alguns casos aqui no campus, todas as providências foram tomadas, né? É um assunto tratado com muita responsabilidade. Recentemente nós fomos a uma palestra de um delegado da Polícia Federal, aprender a respeito, nossos colegas também foram, né? Isso aí, de fato, tem que ser combatido dentro da instituição, tem que ser punido exemplarmente, porque esse tipo de coisa não pode existir na instituição de ensino. Então, é dessa forma que nós devemos tratar. Já passamos por algumas situações onde nós tomamos as posições e foi tratado com a devida força. Tá bom? Ok, é só isso. Um minuto para a réplica, professor Elson. Não, já foi a réplica. Agora o próximo tema que vai ser iniciado com o professor. Desculpa, gente, não aprendendo a fazer. Posso sortear? Acho que você não viu o sorteio. Não viu. Quer ver? Volta aqui? Não, eu não abri. Pode abrir. O próximo tema será Grêmio Estudantil. Professor, o Elson terá 2 minutos para elaborar a pergunta ao candidato Márcio Melo. Ok? A cadeira aqui. Um barulho. Vamos lá? Com 12 minutos, né? Professor Elson. Pronto. Vamos lá? Grêmio Estudantil. Ó, nós vivemos uma instituição democrática e muito democrática. A democracia, na verdade, faz parte do nosso dia a dia, faz parte de nós enquanto cidadão e cidadã brasileira, tá? A nossa gestão tem como foco o diálogo e desenvolvimento. Quando penso em diálogo, penso que esse é o meio para a construção. Quando penso em diálogo, penso que essa é a forma em que nós podemos ajudar a construir um IFES cada vez melhor. Quando eu penso em diálogo, em democracia, de forma direta e retilínea, eu consigo pensar em Grêmio Estudantil. Por que isso? Porque um dos pilares da nossa gestão será a democracia. Escutar. E o gestor que escuta e escuta a comunidade como um todo, ele tem a capacidade de transformar ações em questões concretas. Não é aquele gestor que trabalha apenas com demagogias, em que você faz promessas, e promessas apenas muitas vezes para agradar, mas que na prática você não consegue colocar isso para executar. Então, enquanto Grêmio Estudantil, a nossa gestão tem o compromisso de impulsionar essa instituição, esse grupo, essa formação de estudantes dentro da nossa instituição. Por que isso? Porque nós entendemos que com o Grêmio
escutar melhor os estudantes, entender as demandas de cada um deles, porque isso ajuda a reestruturar as nossas demandas, ajuda a fortalecer tudo aquilo que nós pensamos enquanto democracia. E quando falo no Grêmio fortalecido, não estou falando em interferência nele. Estou falando em permitir um ambiente de trabalho, permitir logística de funcionamento, permitir que eles tenham uma estrutura para funcionar, um auxílio na construção do seu estatuto, das suas atividades. Então são questões que precisam ser dadas com autonomia e com a responsabilidade necessária para que tenhamos um Grêmio nesse sentido. Por isso, eu pergunto ao professor, qual a sua ação nesse sentido? Professor, 2 minutos. 3 minutos, perdão. Grêmio Estudantil. Gostaria de dizer a vocês que eu tenho história com o Grêmio Estudantil. Quando eu era secundarista, eu participei de movimentos estudantis. Segredo, mas eu fui chamado pelo secretário da Educação lá para conversar a respeito do movimento que eu estava participando lá na escola João Alves Filho, escola estadual lá de Aracaju. E é por isso que eu tenho muita simpatia e propriedade para falar, viu, Gardênia, o Lázaro, que estão aí à frente, né, desse trabalho. Parabéns a vocês, parabéns, porque é assim que se constrói uma sociedade democrática, né? Desde a gerência de Unifar, que nós já vimos, já orientamos a ele para conversar a respeito, chamar, incentivar, para que fosse embrionando, aculturando, mostrando aos alunos o que é um Grêmio, né? Para que vocês, alunos, tivessem voz, fortalecessem a voz de vocês, né? E daí, sempre vemos conversando e atualmente estamos num momento bem difícil, né? Porque houve uma série de coisas aí que dificultaram um pouco a execução disso, a aprovação do estatuto, na verdade a orientação, porque sabemos que o Grêmio é uma instituição independente, tem que ser independente da escola. Mas nós, enquanto professores de escola, gostaríamos de orientá-los, e por isso nós formamos uma comissão, a qual ainda não foi definida, exatamente por isso que eu estou conversando com o Gardênia e Lázaro, intervindo junto com a gerência de ensino para que haja uma agilidade maior nesse sentido. Inclusive, o professor Welson está sugerindo de participar dessa comissão de orientação à elaboração do estatuto, né? Então, é assim que a gente trata o Grêmio, dessa forma, né? Recentemente tiveram uma viagem, nós apoiamos, nós liberamos o recurso para que eles fossem viajar, né? Foi Gardênia e Igor, né? Nós contribuímos, estávamos em contato sempre com eles, perguntei aí como é que está, gente, estou aqui à disposição, né? O seu professor está aqui, seu diretor está aqui, fique aí, qualquer coisa me fale, falava com os pais, falava com ele. Então é uma forma da gestão mostrar realmente que está junto deles e querem que eles se desenvolvam, querem que eles façam parte da sociedade, façam valer todos os direitos dele e façam parte da história, não é isso? Então, é dessa forma que nós tratamos o Grêmio desse jeito. Estou, Gardênia e Lázaro, comprometido em intervir com a agência de ensino para agilizar. Já vou publicar daqui para amanhã essa comissão, para que os professores, dentro também da conjuntura de tempo, eles possam contribuir. Obrigado, candidato Robson. 1 minuto para a réplica. Que bom, né? Excelente. Sim, eu estou sempre disposto a trabalhar, desde quando cheguei no IFES, eu sempre estive disposto a trabalhar nas comissões em que fui convidado, e a comissão do Grêmio também, sempre à disposição, porque entendo que esse ambiente é um ambiente democrático e participativo. Que bom que o senhor conhece, professor Márcio, que bom que o senhor viveu essa história junto ao Grêmio. Eu acho que isso fortalece a nossa participação como um todo enquanto comunidade, né? Por que isso? Porque precisamos fortalecer o Grêmio como voz ativa, e eles precisam ter sim independência para trabalhar, né? Apoiar a juventude dentro desse contexto exige muito mais do que apenas uma escuta passiva. Exige de nós um espaço de direito para esses
e estudantes. Por isso, apoiar o Grêmio, os diretórios acadêmicos, vai muito além do que só resolver problemas de infraestrutura. Vai para além disso. Permite a eles o direito e o dever de trabalhar junto com a instituição para o melhor da comunidade. Próximo tema, associado 4. Perguntar, professor. Professor Márcio de Mello. Tema é infraestrutura. Professor Márcio de Mello, 3 minutos para elaborar a sua pergunta. 2 minutos, perdão. A respeito da infraestrutura. Professor Elson, eu observo aqui no seu plano de ação que o senhor promete aqui 10 salas de aula, restaurante institucional, isso aí já está contemplado, complexo desportivo, anfiteatro, laboratório químico, física e matemática, a cobertura total do campus com geradores solares e é muita coisa que ele promete. Eu observei que no plano de ação é um verbo que exige uma ação. E ação requer uma descrição, requer um tempo de execução, requer os atores que os façam. Né? E no plano de ação eu não observei que tinha esses requisitos do plano de ação. Eu gostaria de saber do candidato, quando é que você vai construir as salas, esse restaurante, e tudo isso que eu acabei de relatar, que está no seu plano de ação aqui, no item 4. Né? E também aqui tem a modernização, reforma total das instalações elétricas, eu não sei se precisa, reforma total da instalação elétrica de um prédio novo, hidráulica, eu não vejo a necessidade. Eu acho que isso aí trata-se um pouco de desconhecimento da estrutura do campus. Tem um campus novo, recentemente construído, espaço de inovação, destinação à sala específica para o núcleo inovador setorial, empresa júnior, NAP e tal. Enfim, tem algumas promessas aqui que eu gostaria de saber, mais especificamente, como é que eu vou executar. 3 minutos, professor Elson. Podemos? Foi. Professor Márcio, obrigado pela pergunta. Excelente pergunta, né? O senhor diz na sua fala que o prédio é novo e não entende por que fazer uma reforma elétrica, né? Se você for aqui na CRE, os computadores estão todos desligados e a informação que eu tenho é que não consegue ligar nenhuma máquina porque o nosso suporte elétrico não está... A estrutura elétrica do campus não suporta ligar esses computadores. Essa é a informação que nós temos e vocês podem verificar. A Vanina, por exemplo, utiliza o seu notebook porque não liga a sua máquina. Então, eu entendo sim que precisa fazer uma reforma elétrica na instituição porque nós estamos crescendo, né, em número de pessoas, de cursos, e a estrutura precisa avançar nesse sentido também. Tá certo? Sim, no meu plano, nós estamos trazendo sala de aula, estamos trazendo bloco de laboratório, estamos trazendo ampliação do restaurante, estamos propondo um anfiteatro. Sim, você pode me perguntar como fazer isso, Elson? Não é com o orçamento do campus, não é com o orçamento da matriz disponível, porque esse orçamento ele é mínimo, mal dá para nós tocarmos o dia a dia do campus. Vou propor isso por meio de 3 frentes. Ligação direta com a reitoria, com previsibilidade do PDI do campus, como um todo. Segunda frente, conversa tete a tete, cara a cara, frente a frente com a bancada federal de Sergipe, mostrando o impacto regional do centro-sul do estado para informar que existe sim uma necessidade de investimento nesse local. Terceira frente, participação em editais que incentivam. Por exemplo, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Reguladora de Energia Elétrica, tem editais específicos para fotovoltaico. Você submete o edital e uma vez o edital submetido, aprovado, ela vai entregar
isso é eficiência energética. Sala de aula, nós temos laboratório, nós temos editais da CETEC-MEC, que é a Secretaria de Cursos Técnicos do MEC, que cuida dos institutos federais, que disponibilizam editais que a gente pode submeter esses editais e assim ter a aprovação dessas questões. A mesma coisa se aplica à questão do esporte. Nós temos editais específicos para isso, tá? E que a gente submete um projeto. Agora, por que isso? Porque projetos precisam estar prontos. É por isso que nós estamos colocando no nosso plano de gestão banco de dados de projetos, de pesquisadores, para que quando esses projetos, Sandro, esses editais estiverem aí na praça, nós já chegaremos com o edital pronto, vamos submeter o edital e com isso teremos o retorno, quem sabe a aprovação e execução dessas questões. Seria muita meninice, muita demagogia da minha parte dizer que faríamos tudo isso com o orçamento do campus. Não temos condição de fazer isso. Há necessidade de uma articulação externa, há necessidade de parcerias, há necessidade de conversas, porque só assim a gente vai conseguir fazer uma ampliação no nosso campus, aqui na nossa região Centro-Sul. Professor Márcio, 1 minuto para réplica. Então, gente, isso aí ele não respondeu quando será feito. Eu acho que isso aí está muito mais no plano de gestão, né? Porque a comunicação é isso, prazos, enfim. Nós temos 10 campos aqui no Instituto Federal, nós sabemos o que é essa dificuldade, tá? E eu tenho muito pudor em nos entregar, assim, deliberadamente aos políticos e atrair emendas parlamentares, porque eles acabam querendo influência aqui dentro da escola. E é por isso que a gente não pode pensar dessa forma, temos que agir com muito pudor, tá? Projetos, eu já tive reunião com a Propex, a Coex e a Copi, para a gente fomentar isso, para trazer esse recurso de pesquisas para o Instituto Federal, ou seja, que é uma fonte segura, sem influências de políticos aqui dentro da escola. Então a gente tem que fomentar isso, temos que planejar e executar junto com os coordenadores de pesquisa e extensão. Pronto, último tema do bloco, sorteado. O último tema é assistência estudantil. Quem inicia a pergunta? Professor Márcio de Mello, 2 minutos para elaborar. Você viu? Ele acabou de fazer. Perdão. Quem inicia a pergunta é o professor Elkson. Tem 2 minutos para elaborar a pergunta, ok? Bom, assistência estudantil. Nós sabemos e entendemos que a assistência estudantil ela é de extrema importância para a nossa instituição. Tá? Temos hoje um valor, pelas últimas informações que eu vi, algo em torno de aproximadamente R$99 mil. É o valor previsto para 2016, algo em torno de 94, 95, não me recordo agora, foi o previsto em 2025 para a execução da assistência estudantil. Né? Entendemos que o valor ainda é pequenininho, né, para as demandas que nós temos. Temos um contexto social gigantesco, temos muitos estudantes em vulnerabilidade social que muitas vezes não têm condições de se manter na instituição, e a assistência estudantil ela tem essa questão de permitir o êxito, de permitir que o aluno consiga realmente permanecer na instituição, tanto o êxito como a permanência. Nesse eixo da assistência estudantil, professor Márcio, seu plano propõe buscar melhorias nos espaços de convivência, de infraestrutura, né? E também verifiquei lá no seu plano, professor Márcio, que o senhor coloca lá que isso é uma execução contínua, tá? Em relação à assistência estudantil. O senhor poderia aqui para nós detalhar quais espaços prioritários receberão sua intervenção, a intervenção da sua gestão, se assim for, e como a sua proposta atenderia diretamente os estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica? Professor Márcio, 3 minutos para a resposta.
Só um pouco. Bem, falando a respeito do meu plano de ação, onde eu digo que no eixo de assistência estudantil, eu coloco aqui as ações de fortalecer a política de permanência e de apoio estudantil, né? Que esse era um prazo contínuo, que isso não para, temos que estar dedicados a isso, né? Através da assistência estudantil, é o responsável, né? Nesse ponto aí, o que é que eu posso dizer, né? É que esses apoios estão sendo dados, né, à permanência através do apoio nosso aos alunos. Por exemplo, visitas técnicas. Todas as visitas técnicas possíveis que a gente pode fazer, a gente fez. Mesmo porque eu digo à nossa assistente social que esteja dedicado a isso, a gastar tudo para que os alunos sejam beneficiados, sejam abençoados por esse recurso. Então, por exemplo, visitas técnicas, dentro do possível, dentro do orçamento, a gente tem feito, inclusive está até previsto do professor Luiz Felipe, agora para a instância, estou dando apoio, já consegui carro, já consegui suporte, já conseguimos, fechamos os recursos. São pequenos, são, mas a gente está lá disponibilizando isso para os alunos, né? Outro ponto, nós fomentamos e apoiamos os foguetes do professor Wagner, assim mesmo. Então, é a verdade. Professor Wagner, isso significa permanência, gente. São essas ações que traz, que dá o empoderamento ao aluno, que permanece, que segura ele. Poxa, eu estou participando desse projeto, então isso aí é uma ação importante para a permanência. Ampliação de ação de acolhimento, saúde mental e inclusão. Nós temos ações, né, contínuas de acompanhamento do aluno. O aluno se sente mal, leva a sala da agência de ensino, a equipe vai, eu já presenciei aluno com ansiedade, a gente vai, conversa com ele, chama a mãe. Então, esse apoio tem que ser dado, a gente não trata o aluno dessa forma, né? Melhoria de espaço de convivência e estrutura de espaços. Nós não temos muitas condições de oferecer muito espaço, mas dentro do possível a gente faz essa separação, né? A gente não pode dar os meninos aqui bater uma bolinha aqui de vôlei, mesmo sabendo que pode dar algum prejuízo, mas ali é um momento de socialização deles, acho que é muito importante. E o que a gente puder fazer para que os alunos se sintam bem na escola, a gente vai fazer, né? Gostaríamos de fazer muito mais, mas por limitações estruturais, a gente não pode fazer muita coisa a mais, não comprometer mais a esse respeito. 1 minuto para a resposta, professor Elson. Foi. Bom, se eu observar o plano de ação do professor Márcio, né, ele disse que o meu plano de ação não consigo colocar metas, né, e prazos, como ele acabou de dizer agora há pouco, mas se eu observar o plano de ação do professor Márcio, 80% das ações que ele coloca lá, ele coloca ações como contínuas, tá? E uma ação, né, meus alunos de administração não sabem muito bem o que eu vou dizer, todo plano de ação, toda ação, ela tem 5 características que a gente chama de SMART. Específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Se 80% das ações são contínuas, aonde está o viés da temporalidade dessas ações? Então, ações precisam ser traçadas realmente com esse viés. E precisa sim que a infraestrutura dê condições ao nosso alunado. Agora que a gente terminar o bloco, né? Aí eu acho que a gente dá uma pequena pausa para os candidatos e a gente já define algumas questões como a questão de ordem. Gente, terminamos o segundo bloco.
minutos de pausa, tá? E a partir de qual for o horário agora? Em 5 minutos nós retornamos com o bloco com a pergunta da comunidade, ok? 5 minutos de intervalo, tá?